É isso aí, façam todos um excelente dia, sejam todos muito bem-vindos aí. A nossa aula, excepcionalmente, é o sábado aqui hoje, nossa aula do executador, quem está entrando aí no Insta, Maria Carol, seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter nossa aula aqui do sabadão, que amanhã não vou conseguir fazer a aula de manhã, mas isso aí, ainda bem que deu certo aí de vocês chegarem também, então vamos que vamos. Isso aí, hoje nossa 29ª semana. Tem base disso aí, já passamos bem da metade, né? Das 52 semanas, firme e forte aí, sem falhar nenhuma semana, e assim iremos até o final do ano, nesse processão aqui que a gente está fazendo. E hoje nós vamos fazer uma leitura cabulosíssima aqui, entender algumas coisas. E antes de mais nada, entender que é o seguinte, né? A gente comentou aqui hoje algumas vezes, mas hoje vamos falar disso aqui mais especificamente, que quando a gente está nesse processo de elevação do nosso nível de consciência, porque isso é o que é esse processo, né? Elevar o nível de consciência. A gente, com certeza, quando a gente faz isso, tem que ter noção que a gente vai lidar com muitos desafios, mas muitos mesmo. Se você não quer ter problema, não quer ter desafio, então você faz o seguinte, né? Se para você não ter problema nenhum, você fica exatamente parado onde você está, não faça nada da sua vida, que com certeza você não vai ter nenhum problema, mas também não vai ter nenhum avanço na vida. Isso aí é fato. E uma coisa que a gente precisa ficar claro aqui é que não existe fórmula mágica, não tem desbloqueio, não tem, vou ver, acontecer um negócio aqui que, pum, vira uma chave aqui, eu mudei minha vida completamente. Não. Isso aí não existe, né? A gente vem construindo, né, uma personalidade, uma, um condicionamento durante toda a vida, né, durante todos esses anos, desde quando a gente chegou aqui nessa terra, aqui a gente começa a ser condicionado. A gente começa a ser condicionado primeiro a entender que a gente tem um nome, então as pessoas começam a chamar a gente por um nome, né? Cada um tem um nome aqui. Então é Vinícius, é Miriam, é Carol. Lembro sim, Carol. Lembro que você é irmã do Neto, com certeza. Lembro sim. E aí a gente começa a ser chamado por um nome, então, primeiro condicionamento. É igual cachorro, cara. Tá vendo o cachorro meu aqui, ó. O cachorro, eu achei ele na rua, né, resgatei ele. E ele era pequenininho até, né? Tava perdido, peguei, cuidei dele, ele tinha sido atropelado e tal. E aí, na hora de que chega no veterinário pra você levar o cachorro, você tem que falar, dar o nome do cachorro, né? Pra eles criarem a ficha de registro. Falei, pô, o cachorro tem nome. Acabei de pegar o cachorro na rua, né? É lá, mas tem que pôr o nome, tem que pôr o nome. Falei, bota o nome aí de Rock. E aí hoje você chama Rock, ele já atende. Ele ouve aquilo lá, e tá deitadinho, ele levanta a cabeça assim. Então, até o cachorrinho é condicionado, e a gente também, o cérebro é igualzinho, né? A gente vai sendo condicionado. Então, a gente começa pelo nome, e depois começa com várias ideias que vão formando. Então, cada um de nós aqui é uma verdadeira coxa de retalhos de condicionamentos, né? Condicionamento em cima de condicionamento, em cima de condicionamento. Até que chega um determinado momento aí da vida, né, que alguns, né, e por enquanto ainda são muito poucos que vão, né, se conscientizando que, putz, espera aí, não tá rolando, né, não tá rolando legal, cara, tem um buraco aqui, alguma coisa que não tá fazendo sentido. E aí muita gente vai e come, né, comida, cara, achando que aquilo ali vai resolver esse buraco. Gente, espera só um minutinho, só um instantinho. Vou pegar esse aqui que eu tô com a boca toda estourada aqui, ó. Vai falando, vai. Aí, ó. E aí a gente vai sendo
condicionado, né? Te vira uma verdadeira colcha de retalhos, te vira um monte de condicionamento de um monte de gente, então tem várias pessoas dentro de nós. Olha que louco, cara. Tem várias pessoas dentro de nós, e aí a gente vai caminhando no mundo, né? Com várias ideias, ideias de escassez, ideias de uma porrada de coisas, de medo, de doença, de não pertencimento, né, cara? Quantas vezes eu vou falar por mim, assim, ó, vários lugares que eu passei, em grupos que eu tive. Assim, um dos que era mais nítido para mim, eu lembro a época que eu fiz um curso de teatro assim, o ano inteiro. Cara, eu interagia com a galera e tal, e eu nunca me senti pertencente àquilo ali, cara. Parecia um impostor. Fala, cara, eu não deveria estar aqui, cara. Não sei, cara. Parece que estranho, cara. Parece que eu não faço parte disso, mas eu era parte daquele grupo, né? Assim como cada um. Mas eu tinha essa sensação, né, em vários lugares, em trabalho. Fala, cara, passei anos numa empresa e eu tinha uma sensação de, cara, que parece que a qualquer momento vão descobrir que eu não sou bom bastante para se sentir postor, sabe, cara? Não se sentir pertencente àquilo ali. É muito louco, parece que todo mundo pertence, menos você. Então a gente vai sendo condicionado a sentir várias coisas e a não se sentir importante, mais do que tudo, não se sentir importante. E aí, assim, nisso a gente vai ficando pelo caminho, né? Vai ficando pelo caminho, vai ficando pelo caminho, vai só acumulando coisas. E quando você se sente assim, a tendência é começar a você se fechar, se encolher, fechar os ombros, baixar a cabeça, a, a, a ficar, né, cara, fechado dentro dos seus pensamentos, achando um monte de coisa e olhando para o mundo lá fora e falando, cara, parece que é só comigo que está acontecendo isso. Até que o momento onde a gente começa a buscar uma saída das coisas e, de repente, né, você vê aquela luzinha ali no fim do túnel, né? Fala, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E aí a gente fica esperando uma coisa extraordinária acontecer assim, ó. Não, agora eu vou fazer esse curso aqui, vou fazer isso aqui, então virar uma chave vai mudar minha vida, esse livro aqui vai mudar minha vida. E não foi assim que você construiu, que você tá, onde você chegou hoje, né? E para desconstruir, cara, é a mesma coisa. Eu trabalho com construção, com obra. Que nem você tá numa casa, você chega lá, para você desconstruir é um baita de um trabalho. Há um tempo ali você quebrando, desmontando, tirando, para deixar na essência da casa, para chegar na essência ali do que ela é. Porque olha que louco, olha só essa analogia, né? Uma casa, uma construção, você tudo que tem numa casa. Então, pega um prédio de apartamentos, né? Quando você entra no prédio de apartamentos, normalmente os apartamentos são todos iguais, originalmente, né? Quando a construtora entrega, é tudo igualzinho. Só que cada pessoa que vai entrando ali, ela vai fazendo o quê? Ela vai colocando a personalidade dela. Então, uma coloca lá um revestimento de um jeito, pinta a parede de uma cor, bota a luz de um jeito, bota uns móveis X, o outro faz de outro jeito. E aí, daqui a um tempo, quando aquele prédio está todo ocupado, aquele prédio que era novinho, tudo igualzinho, todos os apartamentos iguais na essência, cada um tá de um jeito. Cada um foi construído de um jeito. Só que por baixo daquilo ali tem uma essência que é comum a todo prédio, né, a todos eles. Tem uma essência comum. Mas cada um foi revestido, foi acabado, foi vestido de um jeito. E aí ele tem uma cara, né? Ele tem uma vibe, ele tem a personalidade que ele adquiriu ali de acordo com o que as pessoas montaram ele, o que as pessoas moldaram. Quem foi moldando foram as pessoas que entraram ali. Cada um foi colocando um pouquinho ali e moldou de um jeito diferente. E aí quando você entra, parece que é um outro lugar. Às vezes você entra em um, é aquele muito simples, você entra aquele outro que é muito luxuoso, você entra no outro ali que tá muita bagunça, um outro extremamente arrumado. Mas na essência, é tudo igual, cara. Todos os apartamentos são iguais. Só que cada um construiu com aquilo que acreditava, com aquilo que tinha. Então a gente pega os condicionamentos e replica eles, né? A gente replica eles em todos os lugares. Então, replica ele na casa. Então, a sua casa tem a sua vibe, ela é reflexo das suas coisas. Ela é reflexo do seu jeito de pensar, né? E tudo que você faz. O seu corpo é reflexo daquilo que você pensa.
né? A sua expressão é reflexo daquilo que você pensa. E quando a gente percebe, começa a fazer essa caminhada, né, aí a gente está tão condicionado e dói tanto para a gente largar a mão, porque, pô, afinal, sendo bom ou ruim, né, aquilo ali é uma coisa que a gente levou muito tempo construindo. Pô, fiquei empilhando esse monte de lixo aqui, ó. Eu levei um tempo fazendo isso aqui. Agora eu vou desfazer isso aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou desfazer essa coisa aqui. Qual que é o trabalho que vai dar? Falar, cara, é melhor eu ficar quieto aqui, né? Para desfazer isso aqui vai dar muito trabalho. Eu vou ter que mudar, eu vou ter que recomeçar. E, cara, fazer uma reforma numa casa é trabalhoso, cara. Porque antes de começar a fazer, diferente da construção, antes de você começar a fazer, você vai ter que desfazer as coisas para fazer uma coisa nova. Quando você vê aquela coisa antiga ali, fala, vou tirar esses revestimentos aqui, vou trocar essa pintura, vou trocar esses móveis. Mas é uma troca. Não existe o lugar do vazio, né? Não existe o nada. O nada é a ausência do tudo, igual a escuridão não existe. Onde que existe a escuridão? Onde não há luz. Mas a escuridão não é nada. E o nada não é nada. O nada também não é nada. Sempre tem algo ali. Sempre, sempre existiu algo. Vocês já pararam para pensar nisso na eternidade? Que sempre existiu algo? Da onde surgiu Deus? Se você for remontando, nada surge do nada. Ah, mas surgiu do Big Bang as coisas. Big Bang foi lá, explodiu do nada. Mas como o nada gerou algo? E o que que é o nada? Então tem algo que sempre existiu. E nós sempre existimos. E sempre vamos existir. Imagina, imagina. Só que aí a gente vai colocando coisas e aí a gente começa a ter um baita de um trabalho. E agora nesse processo de desfazer, tem tudo isso para falar assim, aqui nesse processo de desfazer, cara, nós vamos enfrentar uma porrada de desafio. E alguns vão parar essa reforma no meio do caminho, cara. Vai ficar incompleta. O cara vai, talvez, ficar no meio da obra ali. Por isso que eu alertei no primeiro dia no primeiro dia desse processo aqui, eu falei assim, ó, tenho certeza que vocês querem fazer isso aqui, porque nós vamos mexer em coisas que talvez vocês não queiram mexer, cara. Ou que na hora que vocês começaram a mexer, falar, cara, agora eu comecei a tirar bagunça, agora eu comecei a quebrar as paredes, já comecei a arrancar os pisos aqui, os revestimentos, cara. E agora? Vou deixar essa casa aqui no reboco pelada, eu vou deixar assim. Era melhor que eu não tivesse mexido, né? Agora eu já comecei a mexer, então vou ter que terminar. Vou ter que terminar esse processo. Apego, exatamente. Exatamente, Carol. E agora? E aí quando a gente começa a fazer, cara, dói. Porque a gente começa a arrancar aquilo ali, é na base da marreta. É na base da marreta. A gente vai lá e pá, pá, pá. E aí esse processo de reforma, ele é gradual, cara. Então ele leva algum tempo. De você tirar aquilo que estava antes, tratar o que está por baixo, cuidar, reparar. Quando você arranca, você fala, putz, por baixo aqui tem um negócio que eu não esperava encontrar, cara. Tem um negócio aqui, é um cano furado, um cano velho que eu preciso trocar, uma fiação que não tá legal, não tá funcionando direito, já é antiga. Eu preciso fazer isso aqui antes de começar a deixar ela bonita. Antes que eu faça isso, eu tenho uma coisa por baixo que eu preciso tratar, que eu não esperava, que na hora que eu começo a mexer, eu vejo que tem muito mais coisa, cara. E assim eu tô falando isso aqui, eu enfrento isso todo dia, há 14 anos, eu trabalho com isso. Só que na vida da gente não é diferente, cara. Tudo que tá embaixo do céu segue os mesmos princípios, as mesmas leis, eu já falei isso várias vezes. Começa a observar. E aí uma coisa que a gente tem que ficar atento é que os sinais da nossa vida, eles não precedem as coisas, eles seguem. Os sinais seguem, eles não precedem. O que quer dizer isso? Que não existe assim um sinal de que algo vai dar errado, de que tá... Não, os sinais, eles vêm depois. Quando você quer, você olha o resultado, os sinais são os resultados. Você olha o resultado e vê, olha para trás, vê o que causou. Porque o que causou foram escolhas. Escolhas. E aí, quando a gente começa a fazer o processo de mudança, a gente começa a fazer novas escolhas. E quando a gente começa a fazer novas escolhas, a gente precisa entender uma outra coisa que tem por trás, que, que muitas vezes, que eu ignorava. Eu até brincava com isso. Que tem sempre algo que tenta parar a gente.
que tem uma aula que eu dei que chama o Plano Perfeito. Eu acho que eu tenho ela até no YouTube já. Que é o seguinte, né? Existe algo que vai construindo uma coisa que eu chamei de psicosfera. Então é uma forma de pensamento onde muita gente vive naquilo. Então, quando imagina muita gente vivendo numa vibe de reclamação, e a maioria das pessoas só reclama da vida, cara. Nós estamos passando aqui nesse mês que a gente está fazendo de gratidão, e aí a gente olha para as coisas que a gente reclama, e normalmente, cara, a tendência do ser humano é mais reclamar, reclamar, reclamar de tudo. Mas ninguém para agradecer, agradecer por tudo, cara. Você percebe a sua saúde quando você está doente. Você valoriza o seu trabalho quando você perde ele. Você valoriza o dinheiro que você tem quando você fica sem. Mas quando tinha ali, você não agradece. Cara, você levanta todos os dias da cama, bota os pés no chão, fica em pé e não agradece de poder fazer isso, de poder abrir os olhos, de poder pegar e beber um gole de água. Quantas vezes você agradece por isso? Aí pega e toma um gole de água. Você agradece, você fala, nossa, essa água aqui tá quente, cara. Credo, credo. Cara, eu tenho certeza, cara, que essa água aqui, no meio de um deserto, isso aqui deve ser a água mais maravilhosa do mundo, quente mesmo. Aí tem que ter algo muito ruim acontecendo para a gente valorizar as pequenas coisas, né? Para a gente agradecer pelas pequenas coisas que a gente tem. É muito louco, né? Porque tem algo que fica puxando a gente para isso. A mente da gente é isso. E a mente da gente, ela não quer que a gente faça essa reforma, ela não quer que a gente faça mudanças, porque quando a gente começa a fazer isso, você começa a chegar na essência da coisa. E quando você chega na essência, você começa a ver que tem uma consciência ali por baixo, né? E ou você está consciente ou você está na mente. E a mente, muitas vezes, ela escraviza a maioria das pessoas. Ao invés das pessoas utilizarem ela como uma ferramenta, fala, vou usar a mente como uma ferramenta, né? Vou utilizar os conhecimentos que eu adquiri lá no passado, os conhecimentos, os aprendizados, e vou usar eles aqui no meu presente para fazer melhor as coisas e para planejar o meu futuro, né? Para fazer um plano para o meu futuro, uma meta, definir objetivos. Mas não, eu uso a mente para ficar lembrando do meu passado, falar, nossa, cara, putz, cara, não tá. É, que a pessoa falou aquela tal coisa pra mim ali, nossa, fiquei incomodado, cara, ou tô preocupado aqui, porque, né, e a preocupação é você pensar lá no futuro com uma vibe de problema, né, cara? Pega isso aqui hoje pro dia de vocês, ó, pra começar o dia de vocês. Não existem problemas. Vocês já entenderam isso aqui, ó? Ó, a Miriam comentou aqui, eu trabalho respondendo Reclame Aqui, é tanta reclamação, e mesmo tentando resolver, deixa eu abrir aqui, peraí, eita, esse Zoom tá lento aqui. Cara, Reclame Aqui, Miriam, eu vou te falar um negócio sobre o Reclame Aqui já. Eu trabalho respondendo ao Reclame Aqui, tanta reclamação e mesmo tentando resolver, ou as pessoas não aceitam a resolução e têm dificuldade de ouvir. Sabe? Então, vou falar para você o negócio do Reclame Aqui. Eu já usei Reclame Aqui e eu vi uma reclamação que eu pus há muitos anos atrás, né? Era a única reclamação que eu tinha colocado lá. Eu entrei um dia no Reclame Aqui e vi lá, eu falei, cara, não acredito que eu fiz essa reclamação assim, ó. Eu falo que eu olho para trás, 3 anos atrás eu não me reconheço hoje. Assim, eu sou uma outra pessoa completamente. Eu não sou nem perto daquela pessoa que eu era 3 anos atrás. E essa reclamação acho que tem uns 10 anos que eu fiz o Reclame Aqui. Eu falo, cara, que absurdo, cara, essa reclamação. Eu vi a vibe que eu coloquei naquilo ali. O tempo que eu gastei naquilo ali. A energia que eu coloquei para reclamar, cara, para entrar no computador, escrever uma reclamação, botar toda a minha indignação lá com o negócio besta, cara. Só para falar do outro ali que não me atendeu conforme o que eu esperava, o que eu achava que tinha que ser. Ele só entregou o que ele queria, o que ele tinha para entregar.
E aí eu vi aquilo ali e falei, cara, que maluco isso, velho. Olha que vibe. E eu coloquei essa energia ali, mas muitas vezes eu não sento aqui para fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Ou eu não pego e olho nos olhos de alguém para agradecer, cara, pra pessoa. Mas reclamar. E para reclamar as pessoas são boas. Por quê? Porque elas acham que fazendo isso elas vão tirar exatamente esse buraco que eu tava falando antes, que a gente fica procurando fechar, né, com comida, com não sei o quê, com sexo, com pornografia, com balada, com não sei o quê, com bebida, com drogas, televisão, com um monte de coisa. Só que o buraco não vai tampar com isso aí, ó. Porque o buraco tá lá interno. Então fica um conflito entre o que a gente é, a essência, prédio original, onde todo mundo é igual, onde todo mundo tem a mesma essência, e os condicionamentos que a gente tem. A gente fica nesse conflito, né? Porque como se fossem duas pessoas, né? A gente fica como se fossem duas pessoas. E aí, né, esse lance do Reclame Aqui que você comentou, Miriam, né, isso aí reflete o que está dentro das pessoas. Então, quando as pessoas são livros. Quando a gente vê uma pessoa reclamando, com uma cara fechada e tal, é aquilo lá, os sinais, eles seguem. Então, isso que a pessoa está fazendo, isso que está acontecendo, isso já é o resultado da reclamação. Mas isso vem de algo que está dentro dela. Imagina a sensação que a pessoa está internamente para fazer isso. Qual é a sensação que ela tem internamente? E o legal disso aí, quando a gente olha para as pessoas fazendo isso, é que a gente consegue olhar para a gente qual é a sensação interna que eu tenho também quando eu faço as coisas. Porque é outra coisa. A gente vai no Reclame Aqui, olha, ele vai descendo, rolando lá. Você vai vendo quantas pessoas reclamam, o quanta raiva as pessoas botam ali. Tem uns que botam até palavrão, né? Eles editam. Cara, aí você vai lá e vê aquela vibe toda ali, aquela vibe negativaça que tem ali, né? E aí a gente olha, aí a gente fala, olha, essa pessoa é isso, mas a gente não vê o que a gente faz também. E aquilo ali é um reflexo dela, mas as coisas nossas são reflexos nossos também. É muito louco. E eu tô falando isso tudo porque quando a gente começa a fazer esse processo aqui, ó, a gente começa a enfrentar muitas coisas, primeiramente a nós mesmos, as coisas que estão aqui dentro. E o seu próprio condicionamento vai fazer você tentar fazer você parar. O seu próprio condicionamento, quando você tentar começar a fazer mudanças, é muito fácil dele te convidar a ficar onde você está. Aí você fala, não, vou começar a treinar, ou vou começar a estudar o negócio, ou vou mudar, eu vou fazer uma faxina na minha casa, cara. E você não dá conta de fazer. Você não dá conta de começar. E nem principalmente de seguir, cara. Começar é o mais difícil. Mas muitas vezes você começa, para no meio do caminho, não dá conta de seguir, cara. Que tem algo te puxando, te dragando de volta. Tem algo que você tenta te parar. E aí quando você força, cara, e começa a quebrar barreiras, essas barreiras, essa resistência, que isso chama-se resistência. Né? Resistência. Que é simplesmente uma não aceitação daquilo, né, daquela mudança que a gente está fazendo. Porque o que é o medo? Né? O medo é você sair de um conhecido para um desconhecido. E é por isso que as pessoas não querem mudar, mesmo que seja né, um processo de mudança para melhor. Porque as pessoas vêm assim e falam, puta, eu tô aqui, cara, e para eu mudar, eu vou ter que começar a fazer coisas, eu vou ter que entrar num desconhecido, não sei, cara, eu começo a ficar ansioso, começo a ficar preocupado. E aí, de novo, você deu força para sua mente e saiu da sua essência. Saiu da sua essência. É muito louco, né? É muito louco como a gente faz, como a gente vive nesse processo. E tudo isso aqui, ó, né, eu falei, a gente está no processo de elevação de consciência. E o processo de elevação de consciência, ele toma tempo. Né? Ele tem um investimento que a gente tem que fazer. É todos os dias. Você não construiu o que você é hoje todos os dias, desde quando você nasceu. Desde quando alguém deu um nome para você, você foi condicionado a responder quando alguém chama aquele nome. Quando fala assim, ó, Vinícius. Você chama, né? Pode ser outro Vinícius, mas você está tão condicionado que você olha. Miriam, Viviane. Não é assim? Você está condicionado pelo nome, quando você era pequenininho. E todo o resto, que você aprendeu a pensar que é você. E aí você aprendeu a pensar que você é isso. Que você é isso que você faz, que você é o seu nome, que você é as coisas que você aprendeu. Você não é nada disso, nada disso. Você não é nada disso. Você é muito maior que isso. Só que isso aí está escondido embaixo. Tem esse processo que é para a gente se redescobrir. Para a gente se redescobrir. E aí eu quero trazer para vocês aqui
uma palavra que eu li ontem, que, cara, que fala, né, muito desse processo. Nesse processo, né, que eu falei, a gente vai encontrar desafios internos, vai encontrar desafios externos nas pessoas, resistindo à sua mudança. Ó, quando você começa a fazer mudanças, não só a sua mente resiste, porque quando você começa a fazer mudanças, né, intencionais, você começa a trazer consciência. E ou você está na consciência ou você está na mente. A mente, só falei já, a mente só existe no passado ou no futuro. No presente é consciência. Então, por que que a gente fica sempre guardando angústias, guardando medos, fica com medo das coisas, ansioso, e fica com essa coisa ruim, sentindo essa, é, essa, esse buraco interno, né? Sentindo que a gente não se encaixa nos lugares, sentindo às vezes o que é o impostor daquilo que você está fazendo, sentindo que você não merece, porque a sua mente fica te controlando, fica para fazer isso, ela fica te colocando passado e futuro. Fica utilizando o seu passado para julgar o que vai ser o seu futuro. Ah, mas isso não vai dar certo, isso aí é muito difícil. Com base em que você está falando isso? Às vezes você nem tentou fazer, você está pegando uma experiência do passado e jogando lá para o futuro. Mas você não para ficar consciente e fala, peraí. E quando você cala a boca da sua mente, Einstein já dizia isso, ó. Você vai buscar uma solução, você fica tentando. Ele falou assim: penso 99 vezes e não chego a lugar nenhum. Paro, né, silencio minha mente e eis que a verdade, né, se me revela, que ela se revela a mim. Eis que a resposta chega, porque eu entro em contato com o que eu sou, entro em contato com a consciência. Mas, cara, falar isso aqui, ó, só rola dentro de uma aula dessa aqui, ó. Viviane, que tá aqui no Insta, Viviane, que tá rolando uma aula do executador, que é no Zoom. Então, abri a live aqui também, mas tá rolando aqui no Zoom. Isso aqui não dá para ser falado, cara. Talvez numa live. Dá para numa live aqui, ó, das 5 da manhã. Quem vai entrar aí é quem tá levantando aí no sábado, 5 da manhã, ou para buscar algo, ou caiu aqui nessa live aqui. Que tinha que ouvir isso aqui, porque entrou aqui a Carol, ouviu uma parada, saiu. Tá tudo certo. Ela pegou o que ela precisava, talvez. Entrou a Viviane aqui, não sei se vai ficar até o final, mas vai pegar o que ela precisa. Talvez passe outras pessoas. Mas aqui, por exemplo, no nosso grupo aqui do executador, na nossa aula, tá? Quem escolheu tá aqui desde o início do ano, tá ouvindo isso aqui. Alguns ficaram, alguns saíram também. Igualzinho. Mas isso é algo que não vai ser todo mundo que vai absorver, cara. E aí, primeira luta vai ser contra nós mesmos. Que vai doer pra caramba, cara, a gente fazer essa reforma aí. Eu falei, reforma da casa, você vai ter que quebrar tudo primeiro. Você vai ter que tirar todo aquele monte de coisas que você colocou, e que você colocou para se construir aí, desse jeito que você é hoje. Então, para tirar tudo isso aí vai doer, vai ter que picar a marreta mesmo, arrancar, tirar todo o lixo, todo entulho que tá ali, ó. Tudo aquilo ali que tá atrapalhando. Segundo, a resistência das pessoas. Pô, pra que você tá fazendo isso? Fala, não, isso aí não vai dar certo, cara. Porque ela acha que não vai dar certo na vida dela se ela fizer, então ela vai falar para você que não vai dar certo para você. Mas mais do que isso, ela vai falar para você, não, isso aí não dá certo. Para tentar te dissuadir. Para tentar te dissuadir, para você não fazer. Porque se você fizer, e ela vê que dá, e ela vê que a vida dela não tá boa, não tá legal, ela tá com essa mesma sensação que você tava no começo, ela vai falar, cara, então dá pra fazer, então eu vou ter que fazer. E eu não queria fazer. E quando eu vejo a mudança do outro, isso aí dói pra caramba. Eu, muitas vezes acho que é inveja, acha que é ciúme, acho que a pessoa tá lá, não, mas é um incômodo. É o incômodo de ver uma referência. Então, tem vezes as pessoas falam, isso aí, cara, esse cara tá roubando. Esse cara tá, né, quando vê a pessoa tendo sucesso, né, falar, isso aí deve estar fazendo alguma coisa errada. Ah, mas isso aí ele faz isso porque ele já, e pontinhos, e aí cada um dá uma justificativa para aquilo ali. Falar, ele conseguiu isso porque ele já tem isso, isso, isso. Peraí. E aí é mais fácil justificar eu não fazer porque é difícil, porque não dá certo. Fala, não, a vida é assim mesmo. Porque se a pessoa está condicionada e não olha para isso com consciência, beleza, é fácil, né? Só que hoje em dia é muito mais difícil de você ficar inconsciente, porque tem muita gente falando muita coisa aí.
As redes sociais estão aí, ó. Muita gente faz isso aqui, ó. Abre uma live, sai falando. Se você cair, ouvir um negócio desse aqui, cara, pode ser que você ouça algo que não tem mais volta. Ouviu, não dá mais para desouvir. E se você ouvir algo que fez sentido e mexeu com você, cara, fala, meu Deus, e agora, cara? E agora que eu faço? Tá, eu ouvi, mano, fez sentido, cara, realmente. Eu tô vendo que dá para fazer. E agora? Que eu resolvo isso aqui? Tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo. É muito louco. E nesse processo, coisas que a gente vê, e aí você começa a entender que tem coisas que a gente não vê também, né, que acontece. Eu dou sempre exemplo. Você pega um celular, né? Aí você vê o celular, chega lá, vídeo, mensagem, áudio. Só que em volta é um celular, né, cara? Tem nada em volta dele aqui. Ele tá solto. Em qualquer lugar que você anda, você vai andando de carro, de tudo. E você vai falando, vai vendo imagem, vai fazendo chamada de vídeo, vai vendo rede social, posta e não sei o quê. Não tem nada conectado nele ali, ó. Mas tem alguma coisa que tá acontecendo que você não tá vendo. E você acha que isso é diferente? Diz por quê. Tudo que existe na Terra aconteceu primeiro na mente de alguém e depois aconteceu, ela veio a aparecer aqui fisicamente. Tudo, inclusive você, né? Esse corpo aí, essa vida, tudo que acontece na sua vida. De novo, por isso que os sinais na vida, eles não antecedem, né? Eles são a sucessão, eles sucedem, eles são o resultado, eles são aquilo que aconteceu, eles são o efeito. E as pessoas ficam tentando mudar a vida. Então, e essa é outra coisa muito louca, as pessoas ficam tentando mudar a vida no efeito. É como se estivesse olhando num espelho, pega isso aí, ó. É como se estivesse olhando no espelho, e você quer mudar a imagem que está no espelho, você quer pegar o espelho assim, ó, e distorcer a imagem que está distorcida no espelho, você quer distorcer o espelho. Como que você distorce a imagem do espelho? Você tem que resolver na imagem que está refletindo no espelho, que é você. Aí você quer mexer no efeito da coisa. Aconteceu uma coisa ruim, você quer arrumar o efeito. Amigo, arruma a causa. A causa está naquilo que você pensa, naquilo que você acha que você é. Porque o que você pensa leva você a tomar as ações que levam aos resultados. Simples assim, ó. E os seus pensamentos, eles partem, né, de um estímulo. Então, por que que às vezes a pessoa vai lá, você pega 100 pessoas saindo do cinema, se você perguntar para cada uma delas, uma vai falar que gostou, outra vai falar que não gostou do filme, uma vai falar que o filme foi bom, outra vai falar que o filme foi cansativo. Cada uma tem opinião, cara. Mas não é o mesmo filme, mas as pessoas não viram a mesma coisa. Percebe? Cada uma viu uma coisa diferente. Cada uma enxergou uma coisa diferente. Com base nos seus condicionamentos. Então, a gente tem os estímulos. O estímulo foi o mesmo, filme. O estímulo foi o mesmo, filme. Aí, com base naquele filme lá, eu conto uma história para mim. Que eu acho bom, que eu acho ruim. Aí já entro no julgamento. Que é bom, que é ruim. Com base naquilo ali, eu faço escolhas na minha vida. Com base naquilo que eu fui estimulado, aquele estímulo que eu recebi, eu conto uma historinha para mim, tenho um pensamento, aquele pensamento gera uma sensação, um sentimento. Ah, eu gostei do filme, foi massa, tal. Gera uma sensação de empolgação, tal, não sei o quê. Com base naquilo ali, eu vou tomar uma ação, vou fazer uma coisa, com base naquela sensação. A outra saiu, a vibe não foi legal, sai falando mal, gerou uma sensação, que gera uma ação, que gera um resultado. Ponto. Aí você quer mexer no resultado, arrumar o resultado, e tem aquela cadeia toda acontecendo antes, o tempo todo. E se você está na sua mente só, quem tá condicionando sua vida é sua mente. Que quando você está consciente no momento presente, presente agora, um segundo atrás já não é mais presente. Quando eu falei do filme no cinema já não é mais presente, já é passado. Já ficou lá atrás. Tá consciente o tempo todo. Consciente. Então, olhar para o que os outros fazem. Né? Quando a gente estava falando das pessoas reclamando, né? Quando a gente faz esse exercício de não reclamar, você olha, você começa a ver o quanto que as pessoas reclamam. E o pouco que elas agradecem. Para você ver também você, o quanto você faz isso. E se você julga a pessoa que reclama, você continua também na sua mente. Então, o processo, assim, ó, não tem desbloqueio. Vou dar um grito, vou mudar, vou sair, minha vida mudou, melhorou, tal. Cara, você cimentou uma parada na sua vida aí. Ó.
Você cimentou um negócio, você concretou um condicionamento, você só vai arrancar ele na base da picareta, da marreta, do martelete. Prrr. Vai doer pra caramba. Autoconhecimento não é fofinho, não. Fofinho é só o nome dele, porque é doído pra caramba. Você vai enfrentar muita coisa. As coisas que você vê, as pessoas, a sua mente, e coisas que você não vê, que vão tentar te parar. Mas só quando você começa a ficar mais consciente, você começa a perceber e fala, cara, essas coisas estão tentando me parar. E é muito fácil separar. É muito fácil. É muito fácil separar. E aí fica parecendo. Tem gente que chama, não, mas é que eu tô muito corrido aqui na minha vida, cara. Meu trabalho tá tomando muito tempo. Eu não posso fazer isso, cara. Não posso, não consigo dar um tempinho para eu olhar para mim mesmo, para me conectar com Deus. Parece que é, é muito tempo, cara, é muito tempo. Né? Não vai dar tempo de eu fazer isso aqui, ó. Isso aqui agora não. Vai dar muito trabalho de fazer isso aqui, eu faço numa outra hora. E vai passando, cara. E você não percebe que você continua só descondicionando. Mas esse processo dói. Mas isso é uma fuga, cara. Porque no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo sente isso, cara. Quando você pensa em mudança, se eu falar pra você, ó, todo dia você vai ter que acordar às 4:30 da manhã e tomar um banho gelado. Deus me livre, cara, nesse frio. Se eu falasse pra você que você vai ter que fazer isso pra mudar seu condicionamento, pô, isso aqui jamais eu vou fazer isso aqui, cara. Que isso, tá louco? Que é uma coisa doída, né? Seu cérebro já sabe, já vê que é uma coisa doída. Ele já sabe que é uma mudança, vai ser doído, cara, porque você vai ter que deixar de lado. E quando você vai ter que começar a deixar de lado sua mente, ela vai falar, cara, ele vai começar a me desfazer, eu não posso deixar ele fazer isso. E tem coisas suas, dos condicionamentos, tem coisa das pessoas que tentam manter a sua mente no lugar, porque, afinal, para aquela pessoa, você já é uma mente conhecida. É uma mente que pensa de um jeito conhecido. Que se você mudar, ela não vai saber como lidar com você nessa mudança. E aí ela vai ter que mudar. Por isso que elas não querem que você mude também. E tem outras coisas. Eu falei, tem uma vibe, tem uma psicosfera, tem uma energia, tem coisas que contribuem para isso. E quando você está na vibe da reclamação, quando você está no seu condicionamento, você está conectado com essa vibe. Você está conectado nessa vibe. Mas quando você começa a sair dessa bolha, né, você está na bolha, você começa a sair dessa. Você vai ter que furar a bolha. Tem coisas que ficam te puxando, porque se você fura a bolha ali, muito provavelmente você incomoda muita gente, você traz muita gente. Mas tem que ser persistente para furar, né? Entende? Mas vamos lá que a gente está indo para 6 horas aqui, ó. Eu quero ler com vocês aqui uma palavra que fez todo sentido para mim, ela é bem curtinha, mas vai fazer bastante a diferença aqui, que é aqui, ó, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, os capítulos 4 e 5, que eles falam assim, ó, né, na minha Bíblia aqui, ele chama aqui, ó, aprendendo com Deus. Deixa eu acender outra luz aqui, então, melhorou, opa. Chama-se Aprendendo com Deus. E essa Bíblia aqui, né, já falei, ela é diferente, então pega isso aqui, ó. E ele escreveu na carta para eles, né? Amigos, uma palavra final. Peço a vocês, insisto na verdade, que continue a fazer o que aprenderam para agradar a Deus, não promovendo intermináveis disputas religiosas, mas celebrando como numa festa. Vocês estão a par das orientações que estabelecemos da parte do Senhor Jesus. Deus deseja que vocês vivam uma vida pura. Deus deseja que vocês vivam uma vida pura. Afastem-se da promiscuidade sexual. Aprendam a apreciar e dar dignidade ao corpo. Olha isso aí, cara. Quantas vezes a gente não cuida do nosso corpo, cara, nosso templo. Cara, a gente não cuida do nosso templo. E eu vou falar pra vocês de mim mesmo daqui a pouquinho, ó. Vocês veem que eu tô gripado aqui, tô, cara, muitos anos que eu não ficava assim, ó. Eu descuidei, cara. Eu entrei na vibe aqui de trabalho e tal, não sei o que, levanta cedo, acorda e dorme tarde, e vai. E eu que estudo tantas coisas, cara, que procuro me manter o mais consciente possível. Eu me liguei e falo, cara, faz tempo que eu não fico doente, não sei o que, e ontem eu fiz, falei, cara, eu tô fazendo tudo errado. Eu dei aula, eu tenho aula gravada aqui no YouTube, cara, falando de ciclo circadiano, não sei o que, e eu falo, cara, eu não tô seguindo. Eu falhei. E tá tudo certo. Para, naquele instante, começa e arruma e ajusta. Não tem mal. Hoje eu não tenho mais medo disso, né?
Tem esse perfeccionismo de caramba, preciso começar do começo. Eu parei um livro agora no meio do caminho, aí mais de uma semana eu vou começar tudo de novo. Eu já fiz isso várias vezes e não termino o livro, cara. Isso é uma puta alta sabotagem, cara. Pra você não terminar as coisas, pra você não dar sequência. E você volta e para no mesmo lugar de novo. Para, não, dá sequência, volta, retoma, se liga e continua, tá tudo certo. Só não para. E cuide, né? Não ignorem as preocupações dos irmãos. As preocupações deles são preocupações de Deus e Ele vai cuidar delas. Nós já os advertimos sobre isso. Deus não nos chamou para uma vida de desleixo e confusão, mas para algo santo e belo, por dentro e por fora. Olha só que louco, cara, por dentro e por fora. A gente só vai ver o reflexo fora se a gente cuidar dentro. Dentro. Deus nos chamou para uma vida bela, cara, por dentro e por fora. O que nós estamos fazendo com isso aí, cara? Deus é o construtor do prédio que eu falei no começo lá. Deus é o construtor do prédio, cara, que fez o prédio igualzinho, ó. Ele fez todos os apartamentos do prédio igualzinho, tudo na sua essência. E cada um vem e coloca lá. Um coloca todo luxuoso, o revestimento, a pintura, os móveis, o outro coloca o mais simples, o outro deixa o apartamento bagunçado, o outro deixa tudo limpinho. Mas a essência, cara, é tudo igual. É tudo igual. E aí o seu apartamento, sua casa, suas coisas são reflexos do que você é. Não adianta querer mudar o reflexo no espelho, se você não muda o que você pensa, o que você é. Olha que louco. Se vocês fizerem um pouco caso dessa advertência, ele está advertindo, né? Que é fácil da promiscuidade, aprendam a apreciar e dar dignidade ao corpo, né? Não abuse dele, como é comum entre os que não conhecem nada de Deus. Não ignorem as preocupações dos irmãos. As preocupações deles são preocupações de Deus, e ele vai cuidar delas, né? As preocupações dos seus irmãos. Se você está mais consciente, está vendo que ele está preocupado, né, ocupando a mente dele com coisas lá na frente, não se preocupa, né? Não faça pouco caso, né? As preocupações para eles são reais. São preocupações de Deus, eles são a essência de Deus. Mas cabe a nós aqui, que estamos mais conscientes, olhar e não julgar, né? É ser referência de onde dá para ir. Ser referência que dá para fazer a mudança, sacou? Se vocês fizerem pouco caso dessa advertência, não estarão ofendendo o próximo, mas rejeitando Deus, que dá a vocês o Espírito Santo como presente. O Espírito Santo como presente a vocês, cara. Quanto à vida em comunhão e ao tratamento que devem dispensar aos outros, não é preciso que eu diga o que fazer. Vocês já foram instruídos por Deus nessas questões. Apenas amem uns aos outros. Vocês são bons nisso. Os amigos de vocês em toda a província da Macedônia podem comprovar. Continue assim, melhorando sempre. Melhorando sempre. A gente só está falando disso praticamente, né? Fiquem tranquilos. Cuidem dos assuntos de vocês, das questões que são de seu interesse. Vocês já ouviram tudo isso de nós, mas lembrar nunca é demais. Queremos que vocês vivam de um modo que conquistem o respeito dos que não são cristãos. Portanto, não tentem viver à custa dos outros. Quanto à pergunta a respeito dos que já estão mortos, não queremos que vocês continuem na ignorância. Para começar, vocês não devem pensar como pessoas que não têm esperança, como se a sepultura fosse o fim da linha, uma vez que Jesus morreu e venceu a morte. Ele veio mostrar isso, né, cara? Deus, sem dúvida, trará de volta à vida os que morreram em Jesus. E eu entendo aqui que ele não está falando de quem morreu no físico, né, cara? Quem está enterrado lá. Muita gente está né, vivendo, né? Está na vida, mas não está vivendo, né, cara? Está morta para a vida. Está morta na vida, cara. A gente tá começando a despertar aqui. Estamos começando a despertar para a vida aqui, ó. Estamos no começo, entende? Talvez a gente tivesse morto para a vida. Então, nós estamos sendo ressuscitados aqui, ó. Então, Deus, sem dúvida, trará de volta à vida os que morreram em Jesus. Então, é o seguinte, podemos dizer com absoluta confiança, temos a orientação do Senhor, que quando o Senhor voltar para nos levar, aqueles de nós que ainda estiverem vivos não vão deixar os mortos para trás.
Quantos de nós estão vivos aí? A gente está se reavivando aqui, ó. Na verdade, os mortos ressuscitarão antes. O Senhor mesmo dará o comando. Será um trovão do arcanjo, o toque da trombeta de Deus. Ele descerá do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eles vão primeiro. Então, o resto de nós que ainda que ainda estiverem vivos, serão reunidos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Ó, vamos caminhar no ar. Será uma imensa reunião familiar com o Senhor. Por isso, encoraje uns aos outros com essas palavras. E aí eu quero ler uma nota aqui da Bíblia, que é massa demais, cara. Que é o seguinte, ó. Viver pela fé não é fugir do mundo. Ó, isso aqui é importantíssimo, cara. Viver pela fé não é fugir do mundo. Trata-se mais de se envolver com o mundo e com as realidades menos visíveis que estão por trás dele. Uma dessas realidades é a segunda vinda de Cristo e a submissão de toda a realidade a seu domínio. Devemos ser esperançosos com relação a isso, não temerosos. A vinda de Deus na pessoa de Jesus até nós, ou seja, né, Jesus foi Deus aqui na Terra, né? De Jesus até nós demonstrou que sua vida é boa para todos. Portanto, devemos nos encher de esperança e expectativa. Quem tem medo ou se sente condenado não ouviu com atenção o que Deus está dizendo. Se estamos em desespero, perdemos a grande realidade da vida, isto é, que Deus tem planos, esperanças e um futuro para nós. E tudo isso é de nos deixar sem fôlego. E para fechar, vamos ler essa 5 aqui, que ela é cabulosíssima. Amigos, não acho proveitosa a discussão sobre a época em que essas coisas vão acontecer. Não fiquem ansiosos, né? Vocês sabem tão bem quanto eu que o dia da vinda do Senhor não pode ser marcado no calendário. É como a visita do ladrão. Ele não vai avisar nem agendar uma reunião com vocês. Quando todos estiverem caminhando por aí, despreocupados, dizendo: estamos seguros agora, podemos ficar sossegados. Então tudo vai desabar. Será algo tão súbito e inevitável quanto as dores do parto para a mulher grávida. A mulher grávida, ela tá ali, ela sabe mais ou menos quando vai vir o bebê, mas de repente, vem aquela dor súbita, dores do parto. O ladrão, cara, ele não vai vir na luz do dia, né, cara? Não vai avisar, não vai marcar uma reunião com vocês. Ele vai chegar, cara. Se você não estiver preparado, se você fica esperando a vinda de Jesus, ele vai descer aqui na terra. Não, cara. Não conta com isso. Ele vai vir quando você se ligar, que ele já está aí, ó. Eis que estou à porta e bato. Lembra? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Ele já está aí, ó. Ah, o pessoal está esperando. É a mesma coisa de esperar o desbloqueio aí na sua vida. Algo que vai acontecer que vai mudar tudo. Se você não fizer, não vai mudar nada. Nada. É fazer. É entrar no processo. É se desafiar. É saber que vai ser difícil. É saber que uma hora você vai olhar e vai começar a procurar a sua mente, cara. Vai procurar uma justificativa. Ah, porque não, cara, meu trabalho tá me consumindo muito, cara. Não dá tempo de eu fazer isso. Não tenho tempo de comer direito, não tenho tempo de me exercitar, não tenho tempo de dormir direito, não tenho que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Aí resultado vem, fica tentando mudar o resultado. Muito louco, cara. Que vida maluca. Ai, ai. Então vamos lá. É como a visita do ladrão das dores do parto, né? Entretanto, considerando que vocês não estão no escuro, como poderiam ser surpreendidos? Ó, isso aqui, ó. Entretanto, considerando que vocês não estão no escuro, como poderiam ser surpreendidos? Só é surpreendido quem está no escuro. Vocês não estão mais no escuro. Consciência. Consciência, entendeu? Quem está fazendo aqui o processo? Vocês não estão mais no escuro. Como que vocês podem ser surpreendidos? Só se não estiver atento. Só se você se distrair. Vocês são filhos da luz, filhas do dia. Vivemos debaixo de céus abertos e sabemos onde estamos. Por isso, não vamos passar a vida como sonâmbulos. Os descrentes aqui vivem assim. Cara, a gente vive como sonâmbulos. Tem noção?
A maioria das pessoas vive como sonâmbulos, cara. Dormindo na vida. Aí, ó, até bocejei. Muito louco, cara. Vivemos debaixo dos céus abertos e sabemos onde estamos. Quem está consciente, né? Quem está na luz. Por isso não vamos passar a vida como sonâmbulos. Os descrentes é que vivem assim. Vamos manter os olhos abertos e ficar atentos. Tá falando aqui, pô. Fica atento, não se distraia. As pessoas dormem e se embriagam à noite. Nós não. Nós não. Nós não. Responsa, né? As pessoas se embriagam à noite. Aqui, ó. As pessoas dormem e se embriagam à noite. Nós não. Somos criaturas do dia. Portanto, vamos agir de acordo. Caminhemos conscientes à luz do dia, revestidos da fé, do amor e da esperança da salvação. Deus não nos escolheu para a rejeição, quando a gente se sente rejeitado, né? Não se sente pertencente, que eu falei, mas para a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, uma morte que resultou em vida. É louco, né? Importante entender isso aqui. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com Ele. Por isso, incentivem sempre os irmãos. É isso que eu falo sempre aqui, ó. Abra sua boca, compartilhe as coisas, comece a falar, compartilhe coisas boas, comece a meter a cara nos vídeos aí, ó. Faça isso. Ó. Incentive sempre os irmãos. Construam muros de esperança para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora, ou seja, deixado para trás. Sei que vocês já fazem isso, apenas continuem fazendo assim. Olha isso, cara. Ele falando para os Tessalonicenses aqui, o Paulo, né, cara? E eu falo para vocês, sei que vocês já estão fazendo isso, apenas continuem. E a última parte que chama assim, ó, como Deus quer que vocês vivam. Agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda consideração e amor por eles. Cultivem o companheirismo, cada um fazendo sua parte. Nosso conselho é que vocês adquiram os... Perdão. Nosso conselho é que vocês advirtam os desocupados, que vivem à custa dos outros, para que arranjem uma ocupação. Incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Sejam pacientes com todos e atentos às necessidades individuais. Cuidem para que, quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. É se vigiar, cara. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Não procure o defeito dele, procure o melhor em cada um. E faça o que você puder de melhor para despertar o melhor dele. E eu estou tentando fazer isso aqui hoje. Tô procurando dar o meu melhor para que desperte o melhor de vocês. Sejam alegres em qualquer situação, Orem o tempo todo, deem graças a Deus. Não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês que pertencem a Cristo Jesus vivam neste mundo. É só quando as coisas parecem boas, quando a gente julga boa. A todo momento, cara. Dê graça a todo momento. Não apaguem o espírito, nem reprimam os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor. Mas também não sejam ingênuos. Analisem tudo e guardem apenas o que for bom. Joguem fora tudo o que tiver ligação com o mal. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo. Amém. Que Deus faça isso na vida de todos nós. E os mantenha preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem chamou vocês é de total confiança. Se ele disse, é porque vai fazer. Amigos, continuem a orar por nós. Cumprimentem todos os seguidores de Jesus com um abraço santo. Certifiquem-se de que esta carta seja lida por todos os irmãos. Não deixe ninguém de fora. A maravilhosa graça de Jesus Cristo esteja com vocês. Amém.
E aí a última nota aqui dessa Bíblia aqui é muito louca também, ó. Deus não é um objeto irremovível que ocupa o centro do universo. Ele não é um ponto fixo no mapa de um astrônomo. Ele é ativo e se move. Deus se move. Ele vem. E esse movimento tem uma direção. Ele vem a nós. Ele não fica vagueando por aí, olhando vitrines de galáxia em galáxia, manipulando as luas de Júpiter e de passagem, admirando os anéis de Saturno. Nós somos seu objetivo. Nós somos o objetivo de Deus. E ele não veio apenas uma vez e depois voltou para passar o resto da eternidade contando histórias da sua viagem, como se fosse um turista e cansando os anjos com fotos da sua visita à Terra. Ele veio e virá novamente. A vida cristã, por conseguinte, é vivida entre essas duas vindas. Este capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses tem sido importante para os cristãos há mais de 2000 anos, porque nos mostra como devemos viver com integridade entre o grande fato da vinda de Cristo e a expectativa certa de sua volta. Viva! Resume o conselho de Paulo. Viva! Nós vamos viver. Deixa eu ver o que está aqui nos comentários. O Vini pediu bicicletinha, agora pedala, é isso mesmo. E com isso aqui, com essa carta maravilhosa, nós vamos encerrando aqui, para esclarecer o nosso dia de hoje. E ainda, gente, vai ser dolorido, que coisas vão tentar parar vocês, justificativas vão ter milhares para vocês não fazerem, muito mais do que para vocês fazerem, muito mais. O incômodo conhecido, ele é muito convincente. Ele é muito convincente, cara, ele é muito convincente. Não se apeguem a isso. Não se deixem levar por isso. Vamos no processo e vamos pegar forte, que a gente precisa manter o ritmo. E eu vou pegar aqui e vou trazer vocês comigo hoje, a partir de hoje aqui. Vamos fazer já o nosso boot. Vou encerrar aqui, pessoal, da live. Galera do Insta, valeu, beijos. E nós aqui vamos fazer primeiramente nossa oração aqui, nosso boot, depois a gente fala das coisas da semana aí. Fechou? Eu convido vocês aí a ficarem numa posição confortável. Se ajeite onde estiver, o Nick tá em casa, se ajeita aí. Miriam talvez já tá chegando no lugar, já deve estar chegando no trabalho. Se puder aí, também fique confortável. Vamos lá. Fecha os olhos, posição confortável aí. Respira fundo, inspira e solta. Eu rendo graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom e sempre nos ouve. Obrigado, Pai, pela sua graça que se renova nessa manhã, por esse encontro. Obrigado pela sua misericórdia. E obrigado pelo seu amor. Meu Pai, obrigado por essa aula, por esses insights, por esses ensinamentos. Que, como eu sempre digo, vieram canalizados aqui. Eu só fui um canal, mas eles vieram através do Senhor. Para que trouxesse a consciência da nossa desconstrução de todo esse processo que a gente tem que passar se a gente quiser realmente despertar, sair do sofrimento. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essas pessoas que passaram por aqui, que estão aqui, por
cada um que vai se conectar com essa aula em algum momento, que cada um faça a sua mudança. Quero que você visualize uma mudança na sua vida. Pequenas mudanças. Se veja ali mudando de repente, de investimento, de repente mudando de casa, de repente mudando de situação, mudando de corpo, o corpo se moldando, entrando mais em forma. Se você está mais gordinho, ficando mais magrinho, se está mais magrinho, ficando mais fortinho, e vai fazendo mudanças. Só que essas mudanças dependem de escolhas. E para que você escolha bem, você precisa desenvolver uma nova identidade. E as suas escolhas vão ser feitas de acordo com a identidade que você quer. Se você é uma pessoa que quer entrar em forma, então você vai fazer escolhas de pessoa, tipo uma pessoa que quer entrar em forma. Essas são suas escolhas, essa vai ser sua nova identidade. Você visualiza fazendo mudanças, a mudança que você quiser. Se imagina aquilo mudando, vai dessensibilizando o teu cérebro para a mudança. Não pensa na dificuldade, não pensa o que pode acontecer, só pensa na mudança. Visualiza a mudança. Isso, mergulha aí. De repente, se você tem pouco dinheiro, você se imagina com muito dinheiro. Como é que você se sente com isso? Mudanças, mudanças, mudanças. Com essas mudanças que você fez aí na sua mente, na sua vida, conselho que você repita esse exercício com mais calma, no momento que você puder. Mas pegue essa energia, esfregue as suas mãos e não dá muita chance para a mente pensar que não dá, que é difícil falar assim, ó, já é, já é. Fechou, gente? Então vamos lá, primeiramente, né? Livro, vamos aí, seguir ainda aí no livro A Magia, até o final do mês, continua. Vamos, né, a carta aqui, o livro, nós vamos continuar aqui nas cartas de Paulo, então a próxima é a segunda carta aos Tessalonicenses. Que essa semana aqui, ao invés de ser só o jejum, nós vamos fazer um negócio poderoso. Essa semana aqui nós vamos começar a regular o nosso ciclo circadiano. Não sei se vocês já viram essa aula aí do ciclo circadiano. Eu acho que eu já compartilhei uma vez no grupo, mas se não, eu compartilho novamente. Então, a partir de hoje, regulagem do ciclo circadiano. O ciclo circadiano, né, resumidamente, é o ciclo que acontece dentro de um dia. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Não é o que a gente come, não é o que a gente faz, é as horas. Então, é a hora que a gente acorda, é a hora que a gente come, é a hora que a gente treina, é a hora que a gente dorme. Todas essas horas são importantes. Então, nós vamos começar a fazer uma regulagem forte do ciclo circadiano. Isso aqui vai fazer uma diferença monstruosa. O ciclo leva, em média, 2 semanas aí para entrar nos eixos. Então, é importante a gente começar hoje, tá? Então hoje a gente já levantou. Então, o que nós vamos fazer é criar uma rotina poderosa. Mas é importantíssimo que vocês assistam a aula, tá? Do ciclo. E se tiver dúvida, me chama. A gente faz a regulagem aí, mas nós vamos começar a ter a hora, né, fazer uma rotina, a hora de acordar, todo dia, de domingo a domingo, mesma hora de comer, a hora que você abre a cozinha aí do teu templo, todo dia. Vamos regrar a nossa janela alimentar, numa janela de 12 horas, ou seja, praticamente nós vamos estar em jejum de 12 horas todos os dias. Alimentação das 8h30 da manhã às 8h30 da noite, ou das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. Com as refeições nesses meios aí também procurando manter os mesmos horários. Então, tomou café da manhã às 7h30 da manhã, almoçou meio-dia, 1h, comeu alguma coisa no meio da tarde, sempre todos os mesmos horários. Vai treinar, treina no mesmo horário. Levanta todo dia no mesmo horário. Por 2 semanas fazendo isso, seu corpo vai mudar completamente. A sua vibe vai mudar completamente, sua saúde vai mudar completamente, sua disposição, tudo, toda, a vida toda. Regula o ciclo circadiano. Fechou? Então, essa semana aqui não é jejum, é regular. A gente vai dar um pontapé inicial para regular o ciclo circadiano.
Talvez vocês vão passar um perrenguezinho aí para fazer isso, porque é criar novos hábitos, tá? Mas a gente vai fazer junto. Convidem outras pessoas. Inclusive, né, tive uma ideia aqui, ó. Vou lançar um desafio aí. Vou lançar um desafio no Insta. Vamos fazer isso? Vamos convidar as pessoas para fazer junto? Vamos convidar as pessoas para fazer junto. Tá, inclusive, está falando aqui, né? Para a gente incentivar as pessoas, motivar as pessoas. Vamos chamar os irmãos aí para a gente fazer junto esse processo. As pessoas não têm noção, cara, como isso é cabuloso. Isso melhora tudo. Eu tenho certeza que a minha saúde está prejudicada muito por conta disso. Muito por conta disso. Eu estava extremamente regrado, cara. Desregrei. Né? Sei da minha responsabilidade com relação a isso. Então, chega, vamos mudar isso aí, porque aí já é hora. Vou assumir a rédea aí. Montar nesse cavalo aí. E opa, peraí, que aqui quem manda sou eu. Cada um de nós. Fechou? Então é isso aí, gente. Espero que essas palavras aqui tenham sido úteis, que sejam úteis aí na semana de vocês. Vamos lá, bora lá fazer esse desafio aí do ciclo circadiano. Vamos começar a fazer essa regulagem, vamos assistir essa aula. Vou lançar isso aí lá no um storyzinho, alguma coisa aí, uma postagem. Vamos ver o que cai para dentro. A gente pode fazer um grupo só disso e se ajustar aí. Fechou? Amados, excelente dia para vocês, excelente fim de semana. Foi massa fazer um sabadão aqui, curti. O dia tá raiando lá, nós já fizemos coisa pra caramba aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso que a gente tem que fazer no mundo, fazer a diferença. Fechou? Beijo pra vocês. Vamos fazer uma fotinho hoje aí? Vocês dão conta de abrir aí as câmeras? Vamos fazer um printzinho. Ah, hoje sim, no final. Vou fazer um stories aqui, ó. Peraí. Vou fazer um storyzinho aqui, ó. Story. Vou ajeitar aqui a cabeleira, ó. Salve, salve, gente. Excelente dia. Bora lá, ó. Tô aqui ó, com essa galera aqui desde as 5 horas da manhã. A gente fazendo aqui os executadores. Hoje, essa semana aqui foi no sabadão. Então, pesado aqui. Hoje foi uma aula pesadíssima. E disso aqui vai sair coisas, inclusive, para compartilhar com vocês aqui. Com certeza vai fazer uma virada de chave na vida de muitos de vocês. Fechou? Então, bora lá. Excelente dia. Tamo junto. Excelente fim de semana. Isso aí. Isso aí. Obrigada, Fabi. Gente, valeu. Beijos. Excelente dia, bom trabalho para quem vai trabalhar, bom sábado para quem vai ficar de boa. Eu vou fazer minha mudança aqui, vou carregar coisa pra caramba. Hoje vai ser top. Fechou? Beijo, gente. Valeu.